Sabe, geralmente quando a gente pensa no desenvolvimento humano, é muito comum imaginar, tipo, algo como a construção de uma casa. Uhum. Uma linha reta, lógica e bem previsível, né? Exatamente. Uma linha reta. Primeiro a gente cava a fundação, depois as paredes sobem, tijolo por tijolo, bem devagar, e por fim, colocamos o telhado. É, tudo seguindo um projeto arquitetônico muito bem definido e super organizado. A gente sabe exatamente onde cada porta vai ficar. Perfeito. Mas aí, de repente, chegamos a uma certa idade e parece que o projeto arquitetônico original é simplesmente rasgado e jogado pela janela. Literalmente jogado pela janela. Sim. Aquela casa arrumadinha entra numa reforma estrutural intensa, super barulhenta, com paredes sendo marretadas, fiação de alta tensão totalmente exposta e o detalhe mais assustador dessa história toda? Os moradores. Isso, com os moradores ainda tentando viver lá dentro no meio daquela poeira toda. É a definição absoluta de uma zona de obras em pleno funcionamento. E o que torna tudo isso muito complexo, sabe, é que a sociedade muitas vezes olha para essa obra e só consegue enxergar o caos. Só enxerga a bagunça. Exato. O barulho, a bagunça, o entulho e acaba tratando isso como um defeito, um erro de percurso que precisa ser consertado ou silenciado o mais rápido possível. E é exatamente sobre essa zona de obras fascinante que vamos conversar na nossa imersão de hoje. Um abraço para todo mundo que nos ouve. Olá, pessoal! A nossa missão nesta análise de hoje é mergulhar de cabeça nas nuances dessa fase da vida que, olha, absolutamente todos nós já enfrentamos. Ou, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ajudar alguém a atravessar. Com certeza, todo mundo passa por isso de um jeito ou de outro. Pois é. E para nortear a nossa discussão, a gente vai usar as ideias da introdução da série O Adolescente, entre o caos e a construção, do professor Maurício Apolinário. O objetivo aqui não é só resumir conceitos chatos, mas desmistificar, com a ciência e a psicologia na mão, aquela ideia super ultrapassada de que a adolescência é só uma fase de rebeldia sem causa. E esse ponto de partida é fundamental para a gente. A premissa que ancora toda essa nossa discussão é muito clara. A adolescência não é uma doença. Não mesmo. Não é um problema a ser resolvido ou, tipo, um quebra-cabeça com defeito. Trata-se de um processo vital, absurdamente necessário, que é focado na construção da identidade. Uhum. E é um processo que exige, para dar certo, um diálogo aberto e principalmente uma suspensão de julgamentos. Precisamos parar de olhar para os jovens como enigmas quebrados. Nossa, sim. E é por isso que entender esse mecanismo importa tanto para qualquer pessoa que esteja acompanhando a nossa imersão hoje. Verdade. Seja para conseguir traduzir o comportamento dos jovens ao redor, ou para se preparar se há crianças crescendo na família. Ou até mesmo, e eu acho essa parte muito poderosa, sabe, para perdoar o nosso próprio passado. Fazer as pazes com quem a gente foi, né? Isso. Entender por que a gente agia daquela forma, por que a gente batia portas, e finalmente fazer as pazes com aquela nossa versão que estava, no fim das contas, apenas tentando descobrir o próprio espaço no mundo. Com certeza absoluta. Mas assim, para a gente começar a desembolar todo esse caos aparente, precisamos fazer uma separação técnica muito importante logo de cara. Opa, vamos lá. A gente tem a mania de colocar tudo no mesmo balaio, mas precisamos separar o que é puramente biológico do que é psicológico nessa fase. Ah, entendi. O material que a gente está analisando descreve essa fase de uma forma muito visual, tipo como estar em um corredor entre duas portas. Uhum. O indivíduo não está mais sentado no tapete confortável da sala da infância, mas também não tem a chave, nem a permissão, na verdade, para abrir a porta da vida adulta. É um limbo, né? É um período de trânsito total. E nesse corredor acontecem duas coisas simultaneamente: a puberdade e a adolescência. Exato. E elas não são sinônimos de jeito nenhum. A puberdade é a mudança estritamente física. É a biologia pura agindo de forma abrupta e quase sempre super desajeitada. Aquela fase do crescimento do nada. Isso, é o alarme do relógio biológico disparando e o corpo resolvendo mudar todas as suas proporções de uma vez só.
Aparecem pelos em lugares novos, a voz engrossa e de repente falha no meio de uma frase super importante. Quem nunca, né? É mais rápido que os músculos. O corpo fica totalmente desproporcional. O jovem esbarra nos móveis o tempo todo, derruba copo na mesa. Sim, e tem uma explicação neurológica super interessante para isso. O cérebro temporariamente perde a noção exata de onde terminam os membros, sabe? Sério? Sim, porque os braços e pernas cresceram rápido demais, a própria acepção fica toda bagunçada. E um ponto crucial que precisamos entender é que não existe um cronograma certo para isso acontecer. Cada organismo tem o seu próprio ritmo. Tem quem passe por isso aos 12, tem quem passe aos 15 anos. Certo. Vamos desconstruir isso para algo mais palpável. Se a gente pensar em termos de tecnologia, me parece muito que a puberdade seria uma atualização forçada de hardware. Hardware, gostei da analogia. É tipo isso. De uma hora para outra, o jovem ganha um chassi maior, componentes novos, uma placa de vídeo mais potente, só que tudo vem meio solto. Uhum. As peças ainda não se encaixam direito. E enquanto esse hardware está se reconfigurando fisicamente, a adolescência seria uma reescrita completa do software. Exatamente. A mente está mudando as regras básicas de como o sistema operacional vai funcionar no mundo. Agora imagina tentar rodar um software totalmente novo, hipercomplexo, num hardware que acabou de ser trocado e que o usuário mal sabe operar. Vai dar problema. Inevitavelmente, o sistema vai dar uns travamentos, não vai? A analogia é excelente porque ela ilustra exatamente o que a neurociência prova hoje. O que acontece no cérebro do adolescente não é apenas uma mudança de atitude, é uma revolução na cabeça em nível celular. Caramba, celular mesmo. Sim. O que é fascinante aqui é que, durante essa fase, o cérebro passa por um processo chamado poda sináptica. Poda sináptica. Isso. Basicamente, ele deleta as conexões neurais da infância que não servem mais, justamente para abrir espaço para conexões complexas de raciocínio adulto. Então, esses travamentos que você mencionou... As explosões, os silêncios. Exato, as explosões, a teimosia... Isso não é falha de caráter. É o cérebro testando ativamente os limites do seu novo código de software para ver até onde a máquina aguenta antes de dar erro. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, rapidinho. Manda. Se isso é uma mera calibração biológica, isso significa que os adultos precisam simplesmente sentar e aceitar qualquer comportamento. Tipo, quando um adolescente grita ou age com desdém, a gente tem que olhar e dizer, tudo bem, é só a poda sináptica fazendo o trabalho dela. De jeito nenhum. E é ótimo você pontuar isso, porque não é por aí. O hardware, em calibração, ainda precisa de manuais de instrução. A biologia explica o comportamento, mas não o justifica como aceitável em todas as instâncias. Entender a poda sináptica significa que o adulto não deve levar aquele comportamento para o lado pessoal. Isso faz muita diferença. Muita. Não é um ataque direto ao adulto. É um sintoma de um sistema em superaquecimento. E com essa compreensão, em vez de reagir com fúria ou gritar de volta, o adulto consegue impor os limites necessários com firmeza, porém sem peso de achar que o jovem está sendo maldoso ou malicioso. Faz muito sentido. Separar a ação da intenção, né? Exatamente. E, bom, com esse novo sistema operacional rodando e tentando se encontrar, a estabilidade vai pelo ralo. E a gente entra naquilo que é clássico da adolescência, a montanha-russa. A famosa montanha-russa. A lógica cede lugar à química de uma forma brutal. O que acontece é que a amígdala cerebral, que é o nosso centro de emoções e impulsos, ela amadurece muito antes do córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal faz o que exatamente? É a região responsável pelo controle, pela lógica e por prever as consequências dos nossos atos. Então imagina a cena. O adolescente tem um acelerador de emoções super potente, tipo de um carro esportivo, mas os freios são de uma bicicleta. Nossa, que perigo! É por isso que eles vão de uma alegria contagiante a uma raiva fulminante ou um choro de fim de mundo em questão de minutos. É tudo impulsionado por uma verdadeira tempestade hormonal sem o filtro da racionalidade que freia a gente que já é adulto. Sabe,
Lendo sobre toda essa volatilidade para o episódio de hoje, me ocorreu uma coisa. Será que nós, a sociedade adulta como um todo, não somos incrivelmente injustos e até meio hipócritas com eles? Como assim? Tipo, a gente olha para um adolescente de 15 anos e exige dele um controle emocional absoluto. A gente pede que ele seja lógico, haja de forma sensata, calcule os riscos antes de falar. Uhum. Mas, cara, a gente está cobrando uma maturidade de um sistema que fisicamente, biologicamente, não tem a estrutura pronta para entregar isso ainda. A gente exige de um cérebro em construção o desempenho de um cérebro que já tem 30 anos de estrada. Se conectarmos isso com um cenário maior, com a maneira como educamos, a sua reflexão bate no ponto central da desconexão entre as gerações hoje. Pois é. Cobrar maturidade imediata de quem não tem o aparato neurobiológico finalizado é de fato completamente ilógico. A maturidade não cai do céu quando o jovem assopra as velhinhas de 18 anos. Num passe de mágica. Não. Ela é justamente o resultado, a cicatriz de ter sobrevivido a essa montanha-russa que a gente está falando. E no meio desse loop interminável da montanha-russa emocional, o passageiro do lado muda, né? A bússola do adolescente sofre uma inversão de polaridade magnética fortíssima. É uma mudança de foco gigantesca. Durante toda a infância, o norte dessa bússola apontava para dentro de casa. Os pais eram os heróis, o centro do universo absoluto. De repente, a agulha gira violentamente para fora. A bússola passa a apontar exclusivamente para os amigos. É o que a gente pode chamar de a era de ouro das amizades. Sim, a amizade vira a espinha dorsal da existência do adolescente. O grupo de amigos passa a ser a principal fonte de apoio, a referência de estilo, de comportamento. E, claro, o maior palco de pressão por aceitação que eles vão enfrentar. E tem um fator evolutivo por trás disso, viu? Evolutivo? Como assim? Na história da nossa espécie, separar-se da família original e ser aceito por uma nova tribo era literalmente uma questão de sobrevivência. Estar isolado significava perigo real, morte até. Caramba! Então o cérebro está programado para isso. Totalmente. Então, o cérebro adolescente recompensa a aceitação social com picos de dopamina altíssimos. Ser curtido, ser aceito no grupo gera um prazer químico gigantesco. É biológico. É quase como se a opinião do amigo pesasse mais que a lei da gravidade nessa fase. Muitas vezes pesa mais mesmo. E é justamente aí que mora o perigo. Porque a necessidade de pertencer é tão forte que o jovem pode acabar se anulando, né? Fingindo ser quem não é só para caber na forma do grupo. É um risco imenso. E é por isso que essa fase é o laboratório onde a ética pessoal começa a ser desenhada. A grande lição de sobrevivência dessa montanha-russa é entender que a amizade genuína respeita a individualidade. O material fala muito sobre isso. Que não precisa se anular. Exato. O maior marcador de que o jovem está de fato amadurecendo não é quantos amigos ele tem, mas quando ele desenvolve a capacidade de dizer não para o seu próprio grupo. Quando a pressão vai contra o que ele acredita de verdade. Saber suportar o desconforto de ir contra a maré do grupo é um sinal tremendo de formação de personalidade. E falando em pressão, em formação de personalidade e em descobrir os limites, há um território onde todo esse crescimento biológico colide de frente com os tabus. Ah, com certeza. A descoberta do próprio corpo. Isso. Essa mesma independência que empurra os jovens para a rua, para os amigos, desperta uma curiosidade natural sobre a intimidade, sobre as transformações sexuais e, vamos ser sinceros, é um campo minado de confusão e vergonha. Completamente. O corpo muda de um jeito estranho, a atração aparece de formas inéditas para eles, os desejos se manifestam e a vergonha surge justamente porque é um território totalmente desconhecido. O antídoto essencial para a confusão nesse momento é um só. Qual? Informação real e livre de pânico. A sociedade frequentemente tenta blindar o jovem, negando a informação, achando que isso inibe o comportamento de alguma forma. Aquele silêncio constrangedor em casa. Exato. Quando, na verdade, esse silêncio só empurra o adolescente para fontes perigosas e irreais na internet ou com os próprios amigos desinformados.
Informação verdadeira ensina que a sexualidade não é só uma mecânica biológica. Tem muito mais envolvido, né? Sim, ela envolve escolhas de peso, sentimentos de outras pessoas e consequências de longo prazo. Falar abertamente é um convite antecipado à responsabilidade. E aqui é que a dinâmica geral da coisa fica realmente interessante para mim. Porque quando a gente junta essa vontade visceral de ter autonomia sobre o próprio corpo, mais essa lealdade gigantesca aos amigos de fora, mais a montanha-russa emocional que a gente já falou, Certo. e coloca tudo isso dentro de casa, a dinâmica familiar entra em curto-circuito. É como se o adolescente da noite para o dia se transformasse em um advogado recém-formado atuando no tribunal da própria casa. Como assim um advogado? Adorei a imagem. Pensa comigo, durante anos a criança acatava as regras de boa. Dorme às 10. Ok, pai? Come os vegetais. Ok, mãe? Aí, de repente, esse jovem advogado de terno largo senta à mesa de jantar, abre uma maleta imaginária e decide interrogar e contestar absolutamente todas as antigas leis da família. Aham. Ele quer provas. Ele vira e fala, peraí, meritíssima, por que eu não posso sair até meia-noite? Baseado em qual estatuto eu preciso arrumar a cama se eu vou desarrumar de noite? Cadê a jurisprudência para essa punição de ficar sem celular? Ele quer testar a validade lógica de tudo que ele sempre aceitou de forma passiva na infância. Nossa, essa imagem é muito precisa. É exatamente isso que acontece. E a forma como o juiz, ou seja, o adulto da casa reage a esse jovem advogado, determina o clima da casa por anos. Uma coisa que a gente precisa separar urgentemente é o ato de questionar do ato de desrespeitar. Exato, não é a mesma coisa, né? Nem de longe. O ato de questionar uma regra, tipo, por que eu não posso fazer isso? Isso é inteligência em estado puro. É o senso crítico operando. O jovem está exercitando a lógica dele. O problema real é a forma. Se ele questiona gritando, batendo porta e ofendendo, isso é desrespeito. E o desrespeito deve sim ser corrigido. Mas o adulto erra gravemente quando ele pune o questionamento em si. Quando ele diz, por que eu mandei e acabou, cala a boca. O famoso, no meu teto, minhas regras e ponto final. Exatamente. E qual o resultado prático desse tipo de atitude? Se você simplesmente caça a carteira desse advogado recém-formado e impõe uma ditadura do silêncio, você cria uma de duas coisas. O quê? Ou um rebelde extremamente habilidoso em mentir e esconder o que faz, ou um adulto super dependente que nunca aprendeu a negociar os próprios limites na vida real. O objetivo do diálogo nessa fase é ajudar o jovem a entender que as regras não existem para controlar, elas existem para proteger. É uma mudança de perspectiva. É ensinar que regras não são as correntes de uma prisão, mas os cintos de segurança de um carro que está indo muito rápido. Então, no fim das contas, a ideia não é vencer o argumento contra o adolescente, é ensiná-lo a argumentar direito. Exato. Ensinar a negociar e, principalmente, a desenvolver a resiliência de ouvir um não que seja bem argumentado e sobreviver a isso, sem achar que o mundo acabou. Isso, é o treinamento prático, o estágio probatório deles para aprender a conciliar liberdade com responsabilidade antes de irem para o mundo. O problema é que, ao fazer essas sabatinas constantes e bater de frente com o mundo adulto, o adolescente frequentemente sente que o mundo inteiro o contesta de volta com a mesma força. É uma via de mão dupla que machuca. E isso nos leva à parte mais sensível da nossa imersão de hoje, aquele profundo, doloroso e muito real sentimento de incompreensão que leva à construção final do eu. O isolamento dessa fase é super paradoxal. Porque, ao mesmo tempo que o jovem ataca as convenções e as regras da casa, ele sente uma necessidade desesperadora de ser acolhido. O texto base fala disso de forma muito tocante. Muitos relatam uma solidão absurda. Aquela fase de ficar trancado no quarto escuro. Isso. Uma certeza cravada no peito de que são alienígenas, de que estão totalmente perdidos, de que ninguém mais no planeta Terra sente o que eles sentem e, pior, de que a opinião deles não tem valor nenhum para os adultos. E é interessante como a mudança drástica de gostos faz parte disso tudo. A música que a criança adorava no passado hoje é motivo de repulsa total.
As roupas antigas não servem mais não só fisicamente, mas no estilo mesmo. O famoso eu não tenho que vestir. Pois é. E aí começa a experimentação, né? Pinta o cabelo de azul, anda com um grupo diferente, muda de vocabulário, adota umas gírias novas. É um processo de tentativa e erro ao vivo. Tentando se achar. Mas o que mais pega é essa ideia central de estar perdido. Então, o que tudo isso significa no panorama geral da coisa? A gente tem essa narrativa repetida à exaustão de que o adolescente é uma figura perdida na vida. Mas assim, analisando toda essa biologia e essa vontade louca de pertencimento, me vem uma analogia diferente na cabeça. Qual seria? Talvez o adolescente não esteja perdido coisa nenhuma. Não. Talvez o que aconteça é que, pela primeira vez na vida dele, ele está desenhando o próprio mapa. Durante a infância inteira, os pais entregam um mapa pronto para ele, super detalhado, sabe? Acorde às 8, tome este café, goste destes filmes aqui, brinque com essas crianças, vá por este caminho. É um script bem definido. Exato. É fácil navegar quando alguém desenhou a rota e está segurando a sua mão o tempo todo, mas a adolescência é o exato momento em que o indivíduo amassa esse mapa que foi dado pelos pais. Joga fora. Joga no lixo, pega um pergaminho em branco e diz: agora eu vou mapear os meus próprios rios e as minhas próprias montanhas. E claro, quando você começa a desenhar um mapa do zero, usando bússolas que ainda estão descalibradas pelos hormônios, você vai caminhar em zigue-zague. Vai parecer muito desorientado para quem olha de fora. Com certeza. Mas você não está perdido. Você é um explorador traçando o próprio terreno pela primeira vez na vida. Isso levanta uma questão importante e uma reflexão lindíssima também, e que vai direto ao coração do que é ter verdadeira empatia com o adolescente. Se a gente entender que eles estão desenhando esse mapa original do zero, percebemos que não existe uma rota padronizada. Cada um tem a sua. O mapa de um adolescente nunca vai ser idêntico ao do irmão, por exemplo. Cada um tem seu tempo de maturação, de descarte do que não serve mais e de construção de novos significados para a vida. O pior erro de quem está de fora, olhando essa zona de obras, é querer forçar o adolescente a usar aquele mapa antigo da infância de novo. Permitir que eles experimentem roupas, ideias, grupos e que errem sem receber em troca uma condenação definitiva é o que garante que esse mapa vai ser firme na vida adulta. É dar o espaço para eles testarem, né? Isso. E, acima de tudo, a gente precisa deixar claro que pedir ajuda para ler as estrelas nesse território desconhecido não é fraqueza. Ser ouvido no meio dessa confusão toda é um direito deles. É um direito de formação. Nossa, que laboratório movimentado e fascinante a gente acabou de atravessar aqui hoje. Bastante coisa. Se a gente der um passo para trás e sintetizar a nossa conversa inteira, o que a gente tira de mais importante? Primeiro, a gente desmistificou a biologia caótica. Essa atualização forçada de hardware e de software que poda o cérebro, desconecta os fios da infância e cria travamentos naturais. Travamentos que não são falhas de caráter. São só processos de calibração. Sim, e vimos como essa calibração cria a tempestade emocional que o joga para o mundo externo, onde os amigos se tornam esse novo centro de gravidade, ensinando a duríssima e super valiosa lição de que o verdadeiro amadurecimento envolve muitas vezes aprender a dizer não à própria tribo para proteger seus valores pessoais. Falamos também do nosso advogado recém-formado dentro de casa. Como é crucial diferenciar a inteligência de questionar uma regra da grosseria de faltar com respeito com os pais. Ensinar a debater, não apenas mandar o jovem calar a boca. Exato. E por fim, fechamos com essa ideia do mapa. A noção de que estar confuso, sentindo-se incompreendido e isolado, jogando fora as certezas da infância, é ironicamente o passo mais essencial e obrigatório em direção a encontrar a verdadeira clareza de quem se é. É o caminho. Se fôssemos deixar o grande pulo do gato desta análise para quem nos acompanha hoje, a caixa de ferramentas existencial para navegar ou ajudar alguém a navegar por esse mar agitado todo se resume a 3 pilares contínuos. Vamos lá. A ciência gigantesca para entender a biologia por trás das atitudes, informação verdadeira e não tabus para combater a vergonha sobre as mudanças no corpo e um diálogo que não punha a curiosidade,
O maior presente que se pode dar a quem atravessa esse corredor entre duas portas é a certeza de que eles não estão sozinhos na travessia. O caos, no final das contas, não é a destruição da casa. O caos é apenas a poeira e o cimento frescos que servem de matéria-prima para a construção da pessoa real. Nossa, é de explodir a cabeça pensar em como a gente subestima essa fase, né? Muito. A gente esquece muito rápido. Nós passamos a nossa imersão inteira, cada minuto aqui, falando sobre como a adolescência é esse grande laboratório barulhento e super caótico, onde testamos identidades, descartamos mapas antigos, batemos de frente com as regras e mudamos nossa visão de mundo de uma hora para outra num piscar de olhos. Uhum. Mas, sinceramente, pare para pensar numa coisa. Será que nós, adultos, já com nossos boletos para pagar, nossas rotinas e certezas absolutas, realmente saímos desse laboratório e nos tornamos produtos finalizados, perfeitos e sem falhas? Boa pergunta. Ou será que a gente apenas ficou um pouco mais habilidoso, um pouco mais cínico, em esconder as nossas próprias reconstruções caóticas, nossas incertezas e atualizações de software do resto do mundo? Fica aí essa provocação para quem nos ouve levar para o travesseiro ou para o trânsito no resto do dia de hoje. Excelente reflexão para fechar. Um enorme prazer compartilhar essa conversa. Muito obrigado pela companhia brilhante e até a nossa próxima imersão profunda. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.